O pátio da Transerp não pode receber mais veículos por conta da capacidade ter sido atingida. O problema agora gera prejuízo para as empresas de guincho. E, além disso, a fiscalização passa a ser menos rigorosa na cidade e nas estradas. Por esse portão não entra mais veículos. O pátio da Transerp atingiu a capacidade máxima. Desde novembro, o espaço não tem recebido carros. Agora a situação atingiu também o recebimento de motos. A Transerp diz que o pátio chegou nessa situação porque o Detran suspendeu os leilões em todo o estado de São Paulo. Diante disso, tem tentado restabelecer o cronograma de leilões para que o pátio volte a funcionar normalmente. Mas não há previsão para isso acontecer. Prejuízo para 8 empresas de guincho que atuam na cidade. Leandro, que é proprietário de uma delas, diz que já enfrentou um problema parecido no passado. Mas desta vez a situação ficou ainda mais preocupante. Prejuízo para nós, porque a gente não vai ter o trabalho para a gente ganhar o nosso pão de cada dia, que não vai ter. E também vai ser prejudicar a população também. Renato, que trabalha no ramo há 13 anos, acha que o município já passou da hora de ter um local alternativo. A paralisação no serviço já reflete no orçamento da empresa. Prejuízo hoje está no seguinte, está em torno aí de 80% até hoje. Da agora em diante é 100%, porque a gente está parado. O meu caminhão está lá no pátio, já até arriou a bateria. Com a falta de espaço no pátio, nenhum veículo pode ser recolhido na cidade. Um problema ainda pior nas estradas. A base da Polícia Rodoviária de Ribeirão conhece essa situação há algum tempo, já que o pátio autorizado pelo DER, que fica em Cravinhos, também está cheio, o que obriga a fiscalização a ser menos rigorosa com veículos em situação irregular. Todos esses veículos eles não teriam condições de circulação. Então nós abordamos, recolhemos o documento, estipulamos um prazo para que a pessoa consiga sanar a irregularidade, mas acabamos liberando esse veículo que não tem condições para a rodovia novamente. A lotação no pátio da Transerp é um retrocesso no entendimento desse especialista em trânsito. Ele acredita que o não recolhimento dos veículos pode beneficiar os infratores. O benefício vem nesse momento. O infrator não tem o seu veículo recolhido, não tem que pagar a diária, vai estar com o veículo possivelmente com a condição de transitar mesmo sem o documento. Ele ainda afirma que a situação precisa ser resolvida urgente, ou os impactos poderão ser ainda maiores na cidade que tem uma grande frota de veículos. Quando você flui os leilões, normalmente você tem essa movimentação dentro do pátio, então eu entendo que o fato de não estar tendo leilão é muito mais significativo do que qualquer outra coisa nesse momento. Esse prejuízo ele é estabelecido no próprio Código de Trânsito Brasileiro. Então, nos casos da fiscalização, nós ainda elaboramos a autuação, fazemos uma medida alternativa, que é a recolha do documento, mas o ideal seria que, em alguns casos, esse veículo não circulasse. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. O Detran confirmou em nota que o pátio se encontra no limite de sua capacidade, mas não somente pela falta de leilões, e sim porque mais de 65% dos veículos constam com restrição judicial, o que impossibilita que eles sejam leiloados. Garantiu que novos leilões estão programados para este ano e que aguarda da Transerp a relação dos veículos aptos a serem vendidos. O Departamento de Estradas de Rodagem disse que planeja a contratação de novas áreas em Ribeirão para serem transformadas em pátios e que na região de Araraquara tem um pátio com mais de 2.200 vagas disponíveis. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Pois é, Pussi, para falar mais sobre as consequências dessa falta de vagas aí nos pátios de veículos, está ao meu lado o doutor Ademar Padrão, advogado. Ademar, essa situação representa falta de planejamento, né? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. No primeiro momento, esse é a questão central do problema, a falta de planejamento. Porém, eu lembro o seguinte, primeiro, que não é a primeira vez, né? E segundo, que é previsível acontecer isso. Então, o que existe, na verdade, e a falta de planejamento é o resultado, é a falta de vontade política de tratar o tema trânsito e os desdobramentos que nós vemos em relação à saúde pública, à segurança do trânsito também.
Qual a gravidade de um pátio sem espaço para receber outros veículos? Bom, eu vejo o seguinte, da forma que está sendo tratado, banaliza as regras de trânsito, banaliza também as regras de convívio, no caso de respeito à questão do mobiliário público, a questão da saúde pública, porque temos que lembrar dos veículos abandonados que estão aí proliferando o mosquito da dengue. Então, na verdade, a consequência disso é a banalização do sistema de fiscalização. Não poderia estar acontecendo. A Transerp jogou a culpa no Detran sobre a alegação de que não são feitos, então, os leilões. Dá para aceitar essa justificativa? Bom, eu penso da seguinte forma, vou tentar dividir em duas falas. A primeira é que não é uma justificativa, é só uma explicação. Então, a regra de trânsito, o artigo 269, parágrafo 1º, determina que as autoridades devem exercer o poder de fiscalização e, nesse caso, os veículos que devem ser recolhidos têm que ser recolhidos. Nós ouvimos aí até o oficial da Polícia Rodoviária dizendo da liberação, mas não pode acontecer. Por exemplo, se libera um veículo sem condição de segurança, o que acontecer com esse veículo circulando, ou o Estado ou a Prefeitura vai também pagar por isso. Então, não poderia estar acontecendo. E a outra situação é muito simples de entender. Quando fala de justificativa, a gente tem que ouvir mais ou menos como uma discussão de um bêbado com um poste. O governo do Estado e o município de Ribeirão Preto, embora sejam da mesma família política, eles não conversam e o prejuízo é do cidadão. E eu lembro que o cidadão da cidade é o mesmo cidadão do Estado. Então não existe diferença. Isso, na verdade, é apenas uma forma de se esquivar do problema e não justificar para poder resolver. Já passou da hora da cidade contar com um novo pátio e não depender apenas desse pátio da Transerp? Sim, e como eu disse no início, a questão política, a vontade política, poderia, por exemplo, dar um desconto para os veículos que estão há mais tempo no pátio. Isso é possível, por decreto, não precisa nem ser por lei. A Câmara Municipal poderia e deveria, inclusive, estar nessa questão também para ajudar a Prefeitura. A Câmara parece que não voltou de férias ainda, então o que nós temos aqui é uma má vontade para resolver o problema. Lembro de novo, não é só um problema da segurança do trânsito, é um problema de saúde pública e também urbanístico. Então, meios de resolver tem. Dessa forma que eu disse, dando algum desconto, fazendo uma liberação e a pessoa, o proprietário, podendo assinar aí um termo de confissão de dívida. Se ele não paga, depois é executável. O fato é que não está sendo resolvido, porque, na verdade, não há vontade para resolver. Demar Padrão, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, aí com as últimas informações. É com você. Ok, André.